Invocador Supremo Cap 48. Quando verifiquei o sistema Windows, muitas novidades aconteceram. Parece que todo mundo tem algo como um sistema de imitação, muito básico chamado Soul Records, e apenas jogadores como eu e alguns outros receberam esses sistemas supremos peculiares com habilidades super quebradas. Há ainda mais, ranks de existência são uma coisa, e eles parecem ser a melhor maneira de determinar seu nível atual de poder em comparação com outros seres. Meu sistema mostra que eu sou Rank D. Existência de Rank DU. Acho que não sou um F-Rank, melhor que nada. Suponho que toda aquela semana de treinamento me trouxe ao D-Rank, nada mal, para ser honesto. O sistema rapidamente mostra mais janelas e lê minha mente porque mostra exatamente o que eu estava imaginando. Quantas malditas classificações existem, níveis de existência, estes são os níveis que determinam seu nível atual de poder, que é a combinação de todos os seus atributos e até mesmo o poder e a proficiência de habilidades ou armas vinculadas à alma. Os níveis de existência são os seguintes: F-Rank, quase um mortal médio que recentemente despertou um pouco de mana. I-Rank, alguém que se tornou muito bom no uso de mana e pode fazer pelo menos alguns feitiços ou usar habilidades. D-Rank, um indivíduo que conseguiu aprimorar suas habilidades, mana e muito mais. Pode ser considerado forte até certo ponto. C-Rank, aqueles que superam alguém acima da média e começam a entrar no nível sobre-humano. B-Rank, um super-humano com grandes capacidades, magia poderosa e muito mais, pode ser qualificado como uma ameaça. A-Rank, um super-humano desenvolvendo suas super-habilidades para alturas ainda maiores enquanto compreende a profundidade dentro de tudo. S-Rank, o primeiro passo para alcançar o pináculo do capuz mortal, forte o suficiente para lutar contra seres gigantes e possuindo grandes quantidades de mana. SS-Rank, o segundo passo para alcançar o pináculo do capuz mortal, mais forte que o S-Rank, capaz de fazer muitas coisas super extraordinárias. SSS-Rank, o terceiro passo para alcançar o pináculo do capuz mortal, você está no meio dele, e algum poder acima de um mortal normal começou a vazar dentro de seu corpo. Você deve desenvolver essa essência sobrenatural para superar seus limites e alcançar o quarto passo. Depois de atingir o SSS-Rank, o próximo caminho para superar seus limites será revelado. Entendo. Bem, isso esclarece um pouco mais as coisas, e é bom que eles mostrem alguns exemplos. Então eu tenho que alcançar o SSS-Rank e ver o que vem depois disso. Este sistema de classificação é bastante clichê, deixe-me dizer isso. Mas tudo bem, eu posso entender a profundidade disso um pouco mais. Não havia mais tempo para pensar sobre essas coisas, à medida que mais explosões começaram a ressoar ao nosso redor. A maioria das minas que eu já havia instalado anteriormente estavam sendo acionadas pelas Flash Speeders. Eu vi como Kirena e Ana estavam lutando lá embaixo, as duas estavam usando suas armas para cortar os corpos mácios dessas estranhas aranhas. Elas estavam fazendo um trabalho espetacular. A lança de Kirena foi capaz de perfurar a carne das aranhas e cortá-las em pedaços, muitas vezes acabando com 2 ataques penetrantes. Enquanto isso, Ana era mais lenta, enquanto carregava seu machado com eletricidade e, em seguida, dava golpes únicos em qualquer coisa ao seu redor. Cada golpe de seu machado desencadeava uma onda de eletricidade, grelhando viva qualquer uma das criaturas parecidas com aranhas que se aproximassem dela. Ervas estava atirando balas de telecinese nas feras de longe, derrubando-as com 2 ou 3 balas, enquanto também controlava as árvores para se transformar em obstáculos, impedindo que as aranhas chegassem a casa muito rápido. Vudia controlava seus 2 golems de ouro, que carregavam grande força e resistência, além de terem muita flexibilidade. Eles expandiram seus braços, como macarrão e mudaram suas mãos como martelos, esmagando as aranhas que se aproximavam deles em polpas. Eu literalmente poderia simplesmente sentar aqui e aproveitar o ganho constante de XP e skill points, mas decidi entrar na batalha também e praticar minha magia o máximo possível. Simplesmente confiar na força de todos não adianta. Eu posso ser um invocador, mas agora mudei de classe para um cavaleiro mágico e, antes disso, um feiticeiro. Se eu quiser alcançar ranks de existência mais altos, não posso simplesmente sentar aqui e esperar a XP chegar. Tenho que praticar meus poderes, esmagar meu inimigo sozinho e também crescer através de experiências. No entanto, decidi praticar meus ataques de longo alcance,
aqueles que atacam minha arma, em específico. Eu convoquei 3 esferas de mana transparente do nada, atirando-as em uma aranha próxima que surgiu dos arbustos, tentando pular pela janela da casa. Instantâneo. 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 As 3 esferas de mana transparente atingiram a besta em forma de aranha, esmagando-a com 3 explosões poderosas. Estrondo. 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 Colidir. As janelas quebraram. Bem, quem se importa? A besta foi morta, e eu ganhei mais XP com ela. Também vi que ele deixou cair uma estranha joia esférica, que voei para baixo para pegar e inspecionar, enquanto conjurei bola de fogo e rajada para as outras 3 aranhas de carne de cor roxa que corriam em minha direção, assando-as vivas enquanto gritavam em agonia. E risa. Quando os vi morrer, olhei para o item. Esfera da destreza da alma, e uma esfera da alma formada pela cristalização da alma de um ser que você matou, contém sua alma hábil. Se consumido, você pode ganhar entre 10 a 50 de destreza. Esses. Então os monstros largam essa porcaria também. Além disso, descobri que aqueles que chamei caíram moedas de ouro, que eu simplesmente olhei e foram imediatamente adicionadas ao meu status. Eles não derrubaram essas esferas, então suponho que não sejam muito comuns, mas eu simplesmente tenho que matar mais, e esse exército parece quase infinito. Enquanto eu pegava os itens, mais 5 aranhas correram em minha direção, e 2 delas de repente dispararam algum tipo de ácido de suas goelas monstruosas. Respingo. De repente, sou mostrado pelo ácido, mas minhas roupas e minha pele resistem graças ao aprimoramento da armadura mágica que o Cavaleiro Mágico me deu. No entanto, eu ainda vi alguns dos meus HP ficarem baixos, e as aranhas correram em minha direção. Eu tento conjurar magia, mas então percebo que tenho algo muito melhor para impedir o rastro deles. Se eu sou de rank essas coisas e rank, então deve funcionar. Olho vampírico da paralisia. Instantâneo. Uma faísca de relâmpago de repente pisca dos meus olhos, pois as aranhas estavam todas dentro da minha visão, e de repente são impactadas por esse choque eletrizante. Todos caem como se tivessem ficado completamente rígidos, não conseguiam nem se mexer. No entanto, essa maldição não dura muito, então eu rapidamente conjuro 3 Mana Bullet Blasts, Fireball e Gust, e os destruo no chão, espalhando seu sangue, roxo e lodoso por toda parte, ao lado de sua carne. Estrondo. 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 Estrondo, você ganhou XP, você ganhou XP, você ganhou XP, seu nível aumentou para o nível 25, você ganhou pontos de habilidade, nível 25 já. E no momento em que eu subo de nível, vejo como os cadáveres caem mais uma vez um pouco de ouro, e outra esfera, desta vez, é de cor vermelha, uma esfera de força, Invocador Supremo Cap 49. Peguei a esfera de força e, assim como a de destreza, decidi salvá-las dentro do meu inventário, pois o calor da batalha estava muito intenso para consumi-las agora. Especialmente porque apenas um segundo depois de lutar contra a aranha, outro grupo de 4 deles correu em minha direção de todas as direções. Eu rapidamente melhorei meu corpo com mana, enquanto usava o aprimoramento de vento e fogo do meu equipamento para aumentar minha força e destreza em uma pequena porcentagem, semelhante a tocar um totem, e então corri perto da minha casa, colocando as paredes da casa antes meu para que eu não conseguisse nenhum ataque furtivo por trás. E então, olhos vampíricos de paralisia. As aranhas estavam certas em pular em cima de mim, mas meus olhos brilharam com cores vermelho carmesim brilhantes quando a onda de eletricidade os atingiu. Um deles conseguiu fugir a tempo, porém, e usou um impulso na velocidade infundindo mana em seu corpo, atingindo minha perna esquerda e mordendo-a. As presas afiadas eram dolorosas, mas eu rapidamente esmaguei a cabeça da aranha com a ponta da minha bengala, e então atirei Fireball sobre a ferida, inflando a aranha de carne fazendo-a explodir. Estrondo. Olhei para o meu ferimento quando vi um líquido roxo pingando dele. Uma sensação repentina de dormência tomou conta de mim, mas então, o veneno se foi. Ervas me cobriu de cima, como ele havia usado o antídoto do feitiço da vida sobre mim. Minha perda de saúde também voltou, pois ele lançou um pequeno feitiço de cura antes de retomar seus próprios ataques,
Olhei para as aranhas que eu tinha paralisado, pois elas estavam se movendo lentamente novamente, mas rapidamente tentei usar o Vampiric Exof Paralysis mais uma vez. Fagulha. A faísca de eletricidade atingiu as aranhas novamente, paralisando-as. Porém, 2 deles não foram mais afetados. Parece que quanto mais eu uso a skill em um único alvo, mais seus efeitos ficam reduzidos. No entanto, eu atiro 2 bolas de fogo nos 2 que estavam caminhando lentamente em minha direção, enquanto aponto minha mão para os que ainda estão paralisados no chão, e gero 3 esferas de mana puro. Explosão de bala de mana. Estrondo. 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 As aranhas paralisadas não podem fugir, e são dilaceradas pelas explosões, enquanto eu rapidamente evito outra mordida sorrateira da aranha sobrevivente, que conseguiu sobreviver nas 2 primeiras bolas de fogo que eu disparei. Eu olho para ele enquanto cerro os dentes. Suor frio já estava molhando meu corpo enquanto minha respiração ficou pesada. A aura dessa criatura era diferente. Ao contrário dos outros monstros que inspecionei como Rank, este era líder da aranha venenosa demoníaca. E rank mais. Eu suponho que há fileiras médias entre as fileiras. O sistema não disse nada sobre isso. No entanto, esse cara claramente é mais forte que os outros. Sua carne roxa externa parece mais dura e seus olhos carmesim brilhantes estão brilhando mais. É cerca de 2 vezes maior que os outros, e tem um pequeno chifre vermelho no topo do corpo. Greá. Ele ruge para mim, enquanto abre suas mandíbulas e dispara uma grande quantidade de veneno viscoso. Eu evito a tempo enquanto aponto minhas mãos e bengala para ele. Bola fogo. Explosão de bala de mana consecutiva. Lançando Fireball e consecutive Mana Bullet Blast, eu explodo a besta a alguns metros de distância. O fogo parece queimar sua pele grossa, mas não faz muito, e as balas explosivas conseguiram fazer algumas feridas, mas a coisa é resistente. O monstro desce alguns centímetros, e eu decido explodi-lo mais uma vez com ataques. Não posso deixar que ele me acerte. Uma bola de fogo sai acompanhada por uma rajada de vento, fundindo-se no que parecia ser uma pequena espiral de chamas correndo em direção a ela. Como levou alguns grandes golpes antes, é letárgico, e acaba tropeçando nas raízes que ervas deixou de antemão. Instantâneo. A espiral de chamas o pega a tempo, enquanto a fera é assada viva. Continuo atirando bolas de fogo, até que o monstro pare de gritar e simplesmente cai no chão, imóvel. De repente, os itens aparecem do nada como que magicamente, e eu rapidamente corro em direção a eles e os agarro, colocando-os dentro do meu inventário e voando sobre a casa novamente. Você ganhou XP, seu nível aumentou para o nível 26, você ganhou pontos de habilidade. Matar aquela coisa me deu XP, suficiente para o nível 26. Isso foi muito bom. Descanso um pouco acima do telhado enquanto pego as soulspears e as consumo. Ao consumir quero dizer usá-los, eles se transformam em faíscas de luz, e aos poucos chegam ao meu corpo e o realçam. Ding, você ganhou mais 20 de destreza, mais 40 de força, mais 60 de mana e mais 30 de magia. Então, além de subir de nível, você pode acelerar ainda mais seu progresso, consumindo essas coisas em massa. Suponho que o grande acima de toda a criação realmente quer que todos nós cresçamos rapidamente e batamos uns nos outros. Será que ele está incentivando o crescimento? Então onde quer que você vá, há uma maneira de se fortalecer? Sim, cheio de perigos. Bem, se esse bastardo está me observando agora, espero estar te dando um bom entretenimento, idiota. Um dia eu vou subir lá e te dar uma surra. Talvez isso tenha soado muito estranho, mas é assim que me sinto. De qualquer forma, tendo feito isso, eu rapidamente vou para baixo novamente enquanto inspeciono o que todos estão fazendo. Kiren e Ana continuaram olhando para as linhas de frente, cortando e esmagando qualquer coisa que encontrassem, enquanto Ervas dispara ataques de cima e cura quem precisa. Depois disso, Vudia controla seus golems e ocasionalmente atira raios nos inimigos. A onda de aranhas parece interminável, mas estamos trabalhando tão bem que parece que estamos jogando um jogo de defesa. Decido criar várias joias de fogo e vento e jogá-las ao redor como bombas enquanto voam sobre os monstros. Cada joia, quando racham no chão, explodem, explodindo as aranhas em pedaços por todo o lugar. Mais e mais XP corre em meu próprio ser, e eu não posso deixar de começar a ficar viciado nessa sensação. Dezenas de aranhas morrem de uma vez enquanto eu continuo jogando essas bombas e também bolas de fogo, rajadas de balas e rajadas. Você ganhou XP.
Você ganhou XP. Você ganhou XP. Seu nível aumentou para o nível 27. Você ganhou pontos de habilidade. Depois de alguns minutos. O nível 27 já. Olho ao meu redor quando vejo que nível dia já atingiram o limite de nível. Então rapidamente gasto um pouco de ouro neles e deixo que continuem nivelando. Você trocou 20.000 ouros. Bem, estou recebendo milhares agora. Então não dói muito. E ainda mais, como eu continuei pegando esses bugs, alguns eventualmente começaram a dropar Herofeaters também. Penas de herói também são um recurso útil, mas não sei por que as estou recebendo. Acho que gero drops diferentes de outras pessoas normais com base no meu sistema. De qualquer forma, depois que eu sobrevoo e começo a conjurar mais bolas de fogo, a maioria das árvores já está queimada e a área ao redor da casa se torna um terreno baldio. Eu ouço os gritos de algo maior, quando um grande líder de aranha se aproxima de mim, de repente salta em minha direção. Eu rapidamente evito e me preparo para a batalha quando vejo vários líderes por trás disso. Invocador Supremo Cap 50. Se não fosse por causa da percepção de perigo, eu não seria capaz de evitar ataques tão rapidamente. Eu sei que eu poderia ser capaz de me curar e também ser curado por ervas e minha regeneração natural Dampir Skill, mas mesmo assim, a dor seria irritante, e se eu for danificado e ficar letárgico, há uma chance de o inimigo atacar mais uma vez. Meu pequeno grupo está espalhado por toda parte e, embora eu saiba que posso contar com eles, também quero forjar minhas próprias forças e instintos. Lutar sozinho e buscar quebrar meus limites é a boa maneira de fazê-lo. No entanto, este grupo de líderes aranha todo e rank mais, então Kirena, vem em minha ajuda, enquanto o resto está espalhado pela casa matando-os. Cuco também corre em minha direção. Depois de ter evoluído e se tornado forte, ele se tornou um líder natural dos outros monstros, a cobra dourada e a abelha rainha evoluída. Mestre, estes são mais fortes que os anteriores. Parece que o lugar onde eles estão entrando naquele templo no meio da floresta roxa é coberto pela névoa verde. Disse Kirena. Eu posso ver isso. Vamos massacrá-los juntos, eu disse. Muito bem, meu amor. Disse Kirena, corajosamente me chamando de meu amor, o que só me fez pular uma batida. Miau. Rugiu Cuco, enquanto voava em minha direção usando o feitiço de voo que Ervas deu a todos nós. Com nós três flutuando no ar, começamos uma enxurrada de ataques contra o exército de líderes, a aranha de carne de cor roxa. As criaturas tentavam pular constantemente em nossa direção, mas não conseguiam voar, então mantivemos o terreno alto literalmente. Nós simplesmente evadimos ou voamos mais alto quando necessário, enquanto conjurávamos ataques de longo alcance. Eles eram simplesmente sacos de XP e tesouros esperando por nós para espalhá-los por todo o lugar. Eu conjurei 3 esferas, de mana transparente, junto com bola de fogo e rajada, e as joguei em todas as direções. Estrondo. 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 As balas de mana explosiva e transparente explodiram os membros de uma das aranhas, enquanto a bola de fogo e a rajada formavam uma rajada espiralada de ventos ardentes, assando-a viva. Ao mesmo tempo, liberei o poder dos meus olhos vampíricos da paralisia, paralisando inimigos, para Kirena e Cuco matarem rapidamente. Ah! Shautik Slash. Kirena desencadeou uma técnica que ela criou, que precisava que ela dissesse o nome em voz alta como uma forma de catalisador. Depois de conjurar o nome, minha mana foi gasta e sua lança se envolveria em uma escuridão caótica, que ela usou para perfurar 3 líderes aranha ao mesmo tempo, cortando-os ao meio em uma fração de segundo. Golpear. 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 Minha esposa é bastante dominada. Rugido. Cuco, por outro lado, se revestiu de sombras e pulou no chão, se teletransportando usando as sombras das árvores e pegando as pernas das aranhas, cortando-as com suas pernas venenosas ou mordendo-as com o rabo com cabeça de cobra que tinha. Várias aranhas que eu havia paralisado anteriormente foram dilaceradas por seus ataques. Surpresa, me surpreendendo com a rapidez com que ele aprendeu a lutar com suas habilidades de forma eficiente. Enquanto isso, Kirena voou até mim novamente e transformou seu sangue em lâminas, atirando nelas. Golpear. 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 As lâminas perfuraram uma aranha, embora parecesse ainda estar viva. Mas não por muito tempo. Eu rapidamente conjurei uma bola de fogo, que caiu sobre ela com uma forte explosão, queimando-a viva. Ufa! Usar essa técnica tem um preço alto na minha mente, suspirou Kirena, enquanto ela descansava a mão sobre meus ombros enquanto conjurava mais lâminas de sangue.
Não se esforce demais, eu disse, enquanto continuava atirando bolas de fogo e rajadas de vento. Não se preocupe, eu tenho que trabalhar duro para o meu marido. Disse Kirena, beijando minhas bochechas e rapidamente voando para baixo mais uma vez, levantando sua esfera negra e caótica enquanto ela começava a perfurar as aranhas uma a uma, enquanto dançava com lâminas de sangue flutuando ao seu redor e sendo disparadas consecutivamente. Ela era uma donzela de guerra. Com uma mulher assim ao meu lado, eu não poderia relaxar também. Comecei a concentrar mana ao redor do meu corpo revesti meu equipamento e armas com ela. Instantâneo. Voei com imensa velocidade lá embaixo, disparando rajadas de ventos em espiral ao meu redor ao lado de balas constantes de mana transparente, explodindo o interminável exército de aranhas. Griá! Uma grande aranha correu para minhas costas e, graças à percepção de perigo, eu a detectei a tempo, cobrindo minha bengala com chamas enquanto usava a habilidade de aprimoramento de fogo e a habilidade de aprimoramento de vento no meu equipamento para aumentar minha força e velocidade mais uma vez, e acertar o cabeça de aranha com toda a força dos meus músculos. Estrondo. Com um estrondo alto, uma explosão de chamas, e minha força furiosa explodiu a cabeça e os olhos da aranha em pedaços, deixando seu cadáver bem ao meu lado enquanto o golpe que eu desencadeava liberava ondas de chamas, começando a engolir as aranhas ao redor com chamas também. Um sorriso perverso surgiu em meus lábios enquanto eu combinava Fireball com Gust mais uma vez, gerando constantes ataques de chamas em espiral em todos os lugares, expandindo minhas chamas cada vez mais. Queimar. Todos vocês devem queimar. Os gritos constantes da agonia das criaturas alienígenas ao meu redor ressoavam em todos os lugares, fazendo meu coração bater cada vez mais rápido. Meu corpo inteiro suava continuamente, mas eu estava gostando dessa sensação de batalha, de euforia. Foi algo como nunca antes. Não consigo me imaginar enjaulado em um quarto como eu costumava ser nunca mais. Continuei a atacar e a não deixar nenhuma das criaturas flamejantes se aproximar de mim, enquanto Kirene e Cuco derrubavam os enfraquecidos com as chamas que eu soltava, enquanto minhas balas de mana transparente destruíam aqueles que eram resistentes o suficiente para correr em minha direção novamente. Estrondo. 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 Continuamos a lutar por mais e mais. O exército parecia interminável. XP sem fim, saque sem fim. Bem, até que algo maior surgiu.